Olá, alunos e alunas. A nossa aula de hoje nós trataremos sobre as bases de arrênios, né? Nós estudamos sobre os ácidos e agora vamos ver as bases da teoria de ácido-base de arrênios. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos então ver qual conceito que arrênios ele dá para as bases. Bom, de acordo com Arrhenius, bases são substâncias ou compostos iônicos que, em solução aquosa, se dissociam, né, liberando uma hidroxila, que é um OH-, como único ânions. Então, um determinado composto, ele foi formado por ligação iônica, onde uma parte perdeu o elétron para outra receber, e quando essa substância ela é dissolvida em água, ela consegue formar um cátion, que sempre é um metal, e um ânion, que será uma hidroxila, um OH-. Então, são substâncias ou compostos iônicos, ou seja, eles foram formados por ligações iônicas, e quando eles são solubilizados em água, eles dissociam, eles se separam e liberam OH-, que é uma hidroxila. E essa hidroxila é o único ânion. Então, a gente tem que olhar a composição desse composto iônico e, em água, promover a dissociação iônica. Se o ânion for uma hidroxila ou um OH-, é porque é uma base de arrênios. Bom, as bases de arrênios, elas também têm uma classificação. E isso tem a ver com o número de hidroxilas que são liberados no meio aquoso. Então, se for só uma hidroxila, nós temos uma monobase. Por exemplo, o hidróxido de sódio, NaOH. O hidróxido de sódio, ou popularmente conhecido como soda cáustica, é uma monobase. Por quê? Quando você dissocia em água, vai formar um Na+, que é um cátion, e o ânion será o OH-, uma hidroxila. A hidroxila de potássio, que é KOH, quando está dissolvida em água, libera K+, e OH-. Então, é uma monobase, porque somente uma hidroxila foi liberada. Uma dibase é quando você libera duas hidroxilas. Por exemplo, o cálcio está na família 2A, que é o grupo 2 da tabela periódica. Então, o cálcio ele tem 2 elétrons para perder e ficar com a sua última camada, que é a camada de valência, estável. Então, ele vai perder 2. Só que, para se ligar a ele e formar a hidroxila de cálcio, vai precisar de 2 hidroxilas. Por quê? Porque cada hidroxila precisa só de um elétron. Então, o cálcio tem 2 elétrons, ele precisa se ligar a 2 hidroxilas. Então, OH, entre parênteses, um doisinho, quer dizer que tem 2 hidroxilas. O zinco também tem 2 elétrons para perder. Então, para ele formar uma hidroxila, uma base, ele se une a 2 hidroxilas, né? Então, o zinco, entre parênteses, OH2. Então, foram 2 hidroxilas unidas com o zinco para formar essa base, hidróxido de zinco. Neste caso, quando tem 2 hidroxilas, nós temos aí uma dibase. Uma tribase é quando você tem 3 hidroxilas ligadas ao metal. Alumínio, por exemplo. Hidróxido de alumínio. Sempre lê uma base falando primeiro hidróxido, que tem a ver com a hidroxila, que é o que dá caráter básico à substância, mais o nome do cátion, que vai ser formado, que nesse caso aqui é o metal alumínio. O hidróxido de alumínio, ele tem 3 hidroxilas. Por quê? Porque o alumínio está lá no grupo 13 da tabela periódica. Quem está no grupo 13 tem 3 elétrons na camada de valência, precisa perder esses 3 elétrons para poder ficar estável.
Só que aí o alumínio tem 3 elétrons. Cada hidroxila precisa de um. Então eu vou precisar de uma hidroxila para esse, uma para esse elétron. Então eu tenho 3 hidroxilas, ó. 3 hidroxilas para um alumínio. Então quando eu tenho 3, eu tenho uma tribase. O ferro ou a hidroxila ferroso é muito comum encontrar em medicamento para anemia, quando a pessoa está faltando anemia ou faltando ferro no organismo, né? Ela está com anemia e aí tem que tomar um medicamento e a hidroxila, né? Ou hidróxido ferroso está na composição desses elementos. O hidróxido de alumínio é encontrado em medicamentos usados para combater a acidez do estômago, a azia e tal. O hidróxido de zinco também é importante para poder a pessoa aumentar a imunidade do corpo, é encontrado em medicamentos. O hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio é o gesso, é a base do gesso que forra casas, é encontrado em argamassas, que coloca o piso, aquela massa branca que você, né, coloca o piso nas casas. Aqui é a soda cáustica comum e o hidróxido de potássio também é encontrado em medicamento, fertilizantes, né? Então, são comuns no nosso cotidiano essas bases. Então, nós vimos que se só tem uma hidroxila, é uma monobase, se tem 2, é uma dibase, se tem 3, é uma tribase. Bom, agora vamos à solubilidade das bases. Bom, solubilidade é a capacidade de se dissolver completamente na água, tá? Então, elas são classificadas em totalmente solúveis, parcialmente solúveis e insolúveis. Então, para a gente saber quais bases que são totalmente solúveis, basta a gente olhar dentro a sua localização dentro da tabela periódica. Então, ó, se são bases formadas com metais do grupo 1A, que são os metais alcalinos, elas são totalmente solúveis, elas se solubilizam completamente em água. Fora os do grupo 1A, a amônia, que é NH3, também é totalmente solúvel. Parcialmente solúveis são aquelas bases formadas com metais do grupo alcalino terrosos, que é o grupo 2 ou 2A da tabela periódica. As demais são insolúveis em água. Então, as demais bases são insolúveis em água. Quanto à força, vamos olhar quanto à força. Bases fortes, a força é maior que 50%. Então, todas bases formadas com metais do grupo 1A, alcalinos, 2A, alcalinos terrosos, são consideradas bases fortes, tá? Com exceção aí do hidróxido de magnésio, que é o que nós encontramos naquele leite de magnésia, que é um laxante que vende em farmácia, no vidrinho azul, é um líquido esbranquiçado, que se toma para poder, por exemplo, pessoas que não estão conseguindo ir ao banheiro com frequência, então toma, é um laxante para poder fazer uma limpeza intestinal. Então, das bases fortes, né, que estão no grupo 1A e 2A, o hidróxido de magnésio, que está no grupo 2A, ele é uma exceção, porque ele não é forte. E as bases fracas são menores que 5% a sua capacidade de corrosão e tal. E são as demais bases, tá? Fora do grupo 1A e 2A, as demais bases são consideradas fracas. Agora vamos ver algumas propriedades específicas das bases. São adstringentes. O que é adstringente? Por exemplo, se você passar um sabão, a mão no sabão, um sabonete e colocar na boca, você vai sentir um apertar na sua língua. É como se você estivesse comendo uma banana verde. Então, esse caráter que aperta é chamado de adstringência. Então, as bases geralmente são adstringentes. Agora, a gente não pode estar colocando a mão em qualquer base e colocando na boca, porque algumas são corrosivas e tóxicas. Como a soda cáustica, corrói, come a pele, então não pode ser colocado na boca. Então, tem sabor adstringente,
conduz eletricidade em meio aquoso, assim como o ácido, né? Inorgânicos, quando eles são solubilizados em água, eles liberam cátions e ânions, e esses cátions e ânions é que fazem a corrente elétrica passar. E nós vamos ter a possibilidade de ver isso depois numa aula experimental, mais à frente. Tem o pH alto. O que é pH? pH é o potencial hidrogênio iônico. Por exemplo, nós não falamos lá nos ácidos, para deixar para falar aqui. Existe uma escala de pH. O 7 é o pH neutro, que é da água pura, a água destilada, sem impurezas. Então, a água pura, ela é pH 7, neutro. Abaixo de 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 são ácidos. Acima de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 são bases. Então, as bases têm pH alto, acima de 7, né, do 8 ao 14, e os ácidos têm pH baixo, né, abaixo de 7 até chegar no 1. Eles têm a capacidade, as bases têm a capacidade de neutralizar os ácidos. Como assim? Por exemplo, você tá ali com azia e tal, aí você toma um medicamento que tem hidróxido de alumínio. Esse hidróxido de alumínio, que é uma base, quando você toma, atua no suco gástrico, que é o ácido clorídrico, é um ácido, e aí neutraliza a ação desse ácido. Então, automaticamente, assim que você toma esse remédio, que é a base, né, de hidroxila ali, né, que é uma base de acordo a Arrhenius, você tem uma neutralização. Geralmente, esses processos de neutralização, a gente tem a formação de sais, que é o que a gente vai estudar mais à frente. Sais também é um grupo que tem função inorgânica. Bom, então, vamos lá, propriedades. Tem sabor que aperta, adstringente, tem pH alto, né, acima de 7, conduz eletricidade quando solubilizados em água, porque liberam cátions e ânions, né, carga positiva e negativa, e isso faz com que a corrente elétrica passe, e tem a capacidade de neutralizar ácidos. Agora vamos à equação de dissociação iônica. De acordo a Arrhenius, né, os ácidos são compostos orgânicos moleculares, são compostos moleculares formados por compartilhamento de elétrons, mas que quando você solubiliza em água, eles formam H+ e um ânion. Isso aí faz com que conduza a eletricidade. Mas só que os ácidos, eles ionizam. E as bases, como é um composto iônico, já foi formado, né, por ligação iônica, eles se dissociam. Então, esses íons que já foram ligados ali, formando aquela substância, eles simplesmente vão dissociar, né, e liberar ali carga positiva e negativa. Como que isso acontece? Então, a gente vai ver a equação aqui. Hidróxido de cálcio. Em água, olha a setinha de reação, em água ou em meio aquoso vai liberar K2+, que é o cátion do cálcio, e como ele tem 2 elétrons e cada hidroxila só precisa de um elétron, então foi possível aí formar essa substância juntando 2 hidroxilas. Então, K2+, mais 2 OH, ou seja, mais 2 hidroxilas, que é OH-. Então, aqui é a equação de dissociação iônica. O alumínio é hidróxido de alumínio. O alumínio está no grupo 13. Tem 3 elétrons para perder para poder adquirir estabilidade. Aí, ele precisou ligar 3 hidroxilas. Então, olha só, misturado em água, vai liberar um cátion, que é Al3+, porque o alumínio perde 3 elétrons, e se ligou a cada um desses elétrons uma hidroxila, que é OH-. Então, Al3+, mais 3 OH-. Próxima equação de ionização com a soda cáustica, que é o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio é o sódio ligado a uma hidroxila. O sódio está no grupo 1.
tem um elétron só para perder. Então, ele precisa só de uma hidroxila. Formou o hidróxido de sódio. Agora eu vou para a equação de dissociação iônica. Vou misturar em água, ou seja, em solução aquosa. Vai liberar um Na+, que é o cátion, tá? Que é o metal, mais um ânion, que é uma hidroxila OH-. Então, como a gente falou, o conceito de arrênio para bases, né, é compostos iônicos que em solução aquosa, ou seja, que em água, se dissociam, liberando uma hidroxila, que é um OH-, né, como único ânion. Então, todas aqui liberaram a hidroxila como único ânion. Então, esses aqui são as bases de arrênio. Agora, a gente vai à nomenclatura, só para a gente poder ver um pouquinho. Ó. A nomenclatura vai ser sempre começando pelo final da fórmula, que é hidróxido, que é da hidroxila, né? Hidróxido de o quê? O nome do cátion que vai ser formado, que é sempre um metal, ó. Cálcio, alumínio, sódio. Então, hidróxido de cálcio, hidróxido de alumínio, hidróxido de sódio. Então, todas as bases são formadas usando o nome hidróxido, que tem a ver com a hidroxila, que confere àquela substância, né, o caráter de base, e o nome do cátion que vai ser formado, que são geralmente os metais. Então, hidróxido de cálcio, hidróxido de alumínio, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, e é assim que se dá o nome às bases. Então, agora a gente vai ver algumas bases comuns, o nome delas e em que é usado no nosso cotidiano. Só um minutinho. Bom, continuando, a gente vai ver aqui algumas bases comuns no nosso cotidiano. Vamos ver a fórmula, a sua nomenclatura e onde nós podemos encontrá-la, tá? Então, aqui tem, ó, NaOH, hidróxido de sódio. Lembrando que a nomenclatura é falar o nome hidróxido, porque uma base é uma substância iônica que em água libera como ânion uma hidroxila, que é um OH-. Então, o nome dessas bases sempre começa com hidróxido, tá? Então, hidróxido de sódio, porque Na é sódio. Então, hidróxido de sódio, conhecido popularmente como soda cáustica, usada para poder fazer sabão, usada para desentupir canos, fazer detergentes, sabonetes, né? Sabão em pó. Então, ela está aí na composição de alguns objetos, produtos, digamos assim, né? De limpeza. Bom, agora a gente vai ver o hidróxido de potássio. O hidróxido de potássio é encontrado em medicamentos, né? Medicamentos usados para expectorar, também é usado em fertilizantes, né? Para adubar a terra. O hidróxido de cálcio, né? Hidróxido de cálcio, esse doisinho aqui não precisa a gente falar nada, simplesmente é a fórmula, porque o cálcio tem 2 elétrons para perder e adquirir estabilidade, então ele se liga a 2 hidroxilas, tá? Cada hidroxila precisa de um elétron. Então, o hidróxido de cálcio é encontrado na composição de tintas para pintar casas, né? Paredes. Na composição da argamassa, que também serve para poder dar um polimento à parede, como também para fazer rejunte de pisos, né, de porcelanatos no chão. Também no gesso, que faz acabamento, rebaixamento de teto nas casas. Então, o hidróxido de cálcio tem essa aplicabilidade no cotidiano. O hidróxido de magnésio, como eu disse anteriormente, né? Ele é encontrado em medicamentos, como por exemplo o leite de magnésia, é usado como laxante para pessoas que estão com problema, né, intestinal, para poder fazer uma lavagem do intestino. O hidróxido de alumínio, né, que é a LOH3, o hidróxido de alumínio a gente tem ele na composição de medicamentos
usados para combater azia, mal-estar no estômago, e esse medicamento neutraliza a acidez do estômago. E o hidróxido de ferro, que também é chamado de hidróxido ferroso, é encontrado, né, na composição de medicamentos para acabar, né, combater a anemia, pessoas que estão com deficiência de ferro no organismo. Então essas são algumas das bases mais comuns no nosso cotidiano. Bom, espero que vocês tenham compreendido a aula, né, base de arrênios. Na nossa próxima aula, nós vamos fazer uma aula experimental para ver aí a teoria, né, de dissociação iônica de arrênios, porque ele estudou isso tudo, construiu todos esses conceitos a partir de experimentos, né, observando quais substâncias poderiam ser solubilizadas em água e conduzir eletricidade. Então, na verdade, ele estava estudando eletricidade e quais substâncias poderiam conduzir a eletricidade em soluções aquosas. E, a partir daí, construiu esses conceitos. Então, a gente, na próxima aula, vamos fazer uns testes, né? Vamos usar um indicador comum do cotidiano, que é o repolho roxo, mas vocês também vão conhecer o papel de tornassol, que é um papelzinho, umas fitinhas que são usadas em laboratório para também ver o pH de algumas substâncias, se são ácidas ou bases. Então, estudem, façam as anotações coerentes no caderno, né? Faça o mapa mental das bases e resolvam os exercícios. Estudem, caprichem, né? Foquem. Nós estamos à distância, mas não podemos perder a oportunidade de construir nosso conhecimento, porque amanhã ou depois vocês vão precisar deles, né, para poder seguir a trajetória de vocês aí, se assim for o desejo, né, de construir uma carreira no futuro. Então, um abraço, estudem, fiquem em casa, né, se protejam.